Queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem, eu espero que estejam todos com seus trabalhos fluindo muito bem nesse período aqui do ano que a gente entra, esse período de miolo do ano, com algumas ligas europeias com férias, mas com muita coisa boa para se fazer e se trabalhar dentro do futebol. Eu venho aqui apresentar para vocês uma espécie de um quadrinho novo aqui no grupo da gente, que é o Off Game Analisa. E eu vou usar esse espaço hoje para mostrar um pouquinho para vocês como o grupo pensa e prepara pelo menos um pouco do que a gente faz na preparação dos nossos membros aqui para enfrentar um pouco do mercado que tem pela frente. Todos nós sabemos que agora, no próximo mês de junho, com início no dia 14 de junho, na Alemanha, vai ser disputada a Eurocopa de futebol. A Eurocopa vai ser completa coberta em sua totalidade aqui no grupo, com todos os jogos, inclusive, desde fase de classificação até a grande final. E todos os nossos membros vão passar por uma fase de preparação para essa competição. Então, aí, quando a gente fala de futebol, é a maior competição que a gente vai ter nessa intertemporada, uma intertemporada que ainda vai ter a Copa América, que ainda vai ter o torneio de futebol masculino e feminino nos Jogos Olímpicos. Mas quando a gente fala de seleções em geral, a Eurocopa é o maior torneio que vai acontecer aqui nessa intertemporada. E a gente vai apresentar aqui para vocês um pouquinho de como a gente pensa a Eurocopa como um torneio em si, em grupos, e como a gente pensa ela em função da evolução da competição, mas principalmente o que é a Eurocopa olhada do ponto de vista de uma equipe de futebol específica. E a gente decidiu separar a seleção da Holanda para falar um pouquinho dela, um pouquinho da Holanda e o que a gente pode ter e o que a gente pode esperar, ou o que nós já vimos da Holanda antes, para que a gente possa projetar alguma coisa para a Holanda no futuro. Então vamos lá, primeiro vamos começar falando da Holanda, e sempre que a gente entra em um torneio, isso independe se você está entrando numa liga, se você está entrando num torneio, não importa. É bom você saber sobre quem você está falando e sobre quem você está fazendo um investimento com o seu dinheiro. Isso é sempre importante. Então, algumas coisas básicas, como quem é a Holanda, né? A Holanda é uma equipe, é uma seleção de nível mundial, é uma seleção que tem algumas marcas importantes dentro do futebol, é a seleção que trouxe e mostrou para o mundo, junto com o seu maior time local, o Ajax, o que é até hoje, pelo menos por enquanto, considerado o maior e melhor técnico de futebol de toda a história, que é o Rinus Michel. E o Rinus Michel é muito importante para a gente entender a seleção da Holanda até hoje. O Rinus Michel implementou na Holanda um futebol onde os jogadores não tinham posição fixa, ficou conhecido como carrossel holandês, laranja mecânica, ou como queiram chamar. Esse time foi de um sucesso incrível, mas é bom dizer que a Holanda não existe no futebol apenas a partir do Rinus Michel. O Rinus Michel é uma pessoa que trouxe uma revolução, a maior revolução que o futebol já viu até hoje. Mas antes do Rinus Michel, a Holanda já tinha 3 medalhas de bronze olímpicas no futebol masculino. Então é um país que, com o passar do tempo, foi evoluindo no futebol.
as grandes conquistas da Holanda são poucas e a gente sabe disso, mas a Holanda ela não começa no futebol em 1970 com o Renos Mitchell. Ela começa antes. Ela já tinha participações em Copas do Mundo sem muito sucesso, mas ela teve participações com muito sucesso nos Jogos Olímpicos. Então, antes disso, a Holanda já era 3 vezes medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos. A partir de 1970, com o Renos Mitchell, a Holanda muda a cara que o país joga futebol, que o país vê futebol, e o Renos Mitchell influencia o jogo de futebol jogado até hoje. Talvez, o maior técnico de futebol depois do Renos Mitchell seja uma pessoa que aplica em campo muitas das ideias do Renos Mitchell, que é o Guardiola, que é o Pepe Guardiola, hoje treinado pelo Johan Cruyff, que foi o maior jogador da seleção holandesa do Renos Mitchell. Essa seleção que o Renos Mitchell treinou foi finalista da Copa do Mundo 2 vezes, em 1974 e 1978. Perdendo 2 finais, o Renos Mitchell sai da seleção holandesa um tempo e volta para a seleção holandesa em 1988, onde ele comanda a seleção holandesa campeã da Eurocopa. Então, quando nós vamos à Eurocopa e nós vamos encarar jogos holandeses, é bom a gente saber o que é a Holanda, como a Holanda pensa o futebol e como isso pode ou não influenciar as decisões que a gente vai tomar no mercado. Por quê? As decisões que a gente vai tomar no mercado têm muita influência sobre a maneira que o país pensa o futebol em si. A Holanda é uma seleção historicamente de um futebol leve, técnico, de muita posse de bola e que tem 3 finais de Copa do Mundo, uma final de Eurocopa, é campeã europeia, é 3 vezes vice-campeã mundial, 4 outras vezes disputou a semifinal da Eurocopa e mais uma, além dessas 3 vezes que foi a final da Copa do Mundo, jogou uma semifinal de Copa. Então é claro que quando você vai para a Eurocopa e a gente está falando de Holanda, a gente precisa entender que nós uma seleção acostumada, de um país acostumado, de uma estrutura acostumada a jogar grandes competições e chegar longe em grandes competições. Essa é a parte histórica da Holanda, que é bom ter pelo menos o básico, entender o que é a Holanda no contexto. A história da Holanda ela é muito importante para a seleção da Holanda hoje. A seleção da Holanda hoje tem como técnico o Ronald Koeman. Por que ela é importante? Porque o Ronald Koeman é um jogador holandês formado nas mesmas técnicas e conceitos de futebol do Rinus Mitchell e treinado pelo Johan Cruyff, que foi o maior jogador que o Rinus Mitchell tinha no time. Então, sim, o Ronald Koeman tem um pouco desse DNA holandês, um pouco mais técnico, um pouco menos preocupado com a defesa e mais preocupado com posses de bola e mais preocupado com um jogo mais técnico. Dito isso, a gente já conhece quem é a Holanda, que Holanda é essa, o que é a Holanda, sabemos da onde vem o técnico da Holanda e qual é a escola de formação do técnico da Holanda e como isso influencia a maneira que a Holanda joga em campo. E como isso influencia a maneira que a Holanda se posiciona e como ela lida com o futebol em si. Dito isso, qual é a história que a Holanda tem na Eurocopa? A Holanda tem um título de Eurocopa e outras 4 semifinais. Então, estamos falando de uma equipe acostumada a jogar fases finais de Eurocopa. Então, a Holanda não é o tipo da seleção que vai tremer ou que vai se sentir mal dentro da Eurocopa de forma nenhuma. Isso é muito importante para a gente.
ela não vai ter o peso de seleções mais novas, que jogam a Eurocopa pela primeira vez, ou pela segunda vez, ou pela terceira vez. O time atual da Holanda é um time extremamente competitivo, já convocado para a Eurocopa, com nomes que fazem parte do dia a dia de todo mundo nos finais de semana de futebol europeu. Grandes nomes em que jogam em grandes times europeus fazem parte desse time da Holanda. Van Dijk, Ake, Dumfries, Frank de Jong, Wijnaldum, Koop Meiners, Memphis Depay, Gakpo e outros, Malen. São todos nomes muito competitivos e que fazem parte do dia a dia europeu de trabalho de todo mundo. Então você tem um time competitivo e tem um time que, historicamente, joga essa competição muito bem. Conhecemos o time, conhecemos um pouco da história da Holanda, conhecemos um pouco da história da Holanda dentro da Eurocopa, e alguém pode estar pensando assim: Sex, isso tudo aqui é muito chato. Cadê a minha chip? Não, não vamos falar aqui sobre premonição, porque não é o nosso ponto aqui. Seguindo a Holanda, o que mais a gente precisa saber da Holanda? Vamos começar a conhecer a Holanda pelo técnico da Holanda, porque pelo técnico da Holanda a gente começa a destrinchar o caminho da Holanda até chegar à Eurocopa. A Holanda troca de técnico no final de 2022. O Ronald Koeman, que já tinha sido técnico da Holanda, volta para o time no começo do ano de 2023. E quando ele volta para o time, ele tem uma volta que para muita gente é completamente desastrosa. É um negócio assustador, mas isso não é de tudo verdade. Quando o Koeman volta para a seleção da Holanda, no começo de 2023, o time está enfrentando adversários pesados, adversários grandes na volta dele para o time. A Holanda começa sua campanha na volta do Koeman no começo de 2023 com jogos mais pesados. Jogos contra a Croácia, jogos contra a Itália e França, e ele tinha um jogo um pouco mais tranquilo contra Gibraltar. Logo de cara, nesses primeiros 4 jogos da França, no final da temporada 22-23, a gente já tem uma boa ideia do que a Holanda podia produzir na mão do Koeman. Nos primeiros jogos, ele tem uma incrível média de sofrer 3 gols por partida, o que mostra que o time da Holanda, comandado pelo Ronald Koeman, é um time fraco e frágil defensivamente. A defesa da Holanda, a defesa que chega para a Eurocopa, apesar de grandes nomes como Van Dijk, por exemplo, é uma defesa frágil, é uma defesa que inspira pouquíssima confiança para o torneio. Uma equipe que leva 4 gols da França, 4 gols da Croácia e 3 gols da Itália no começo de trabalho do Ronald Koeman. E acumula só uma vitória nos primeiros 4 jogos de trabalho, que é uma vitória sobre Gibraltar. A seleção entra de férias, como todos os jogadores, e volta para a temporada 2023-24, que é essa temporada que a gente está aqui. E aí o trabalho do Koeman, já com mais tempo, começa a mostrar algumas características. A Holanda disputa e classifica-se para a Eurocopa sem muitos problemas dentro do grupo, porém em segundo lugar. A França é quem divide o grupo da Eurocopa com a Holanda, e a França vence a Holanda 2 vezes com um agregado de 6-1 nos 2 jogos. O que mostra aqui que, além disso, a Holanda acumula derrotas para a Croácia, derrotas para a Itália e derrota para a Alemanha. Então, aqui a gente tem um trabalho do Koeman que chega na Eurocopa muito criticado quando a Holanda enfrenta seleções grandes
quando a Holanda enfrenta jogos grandes. Então, temos uma Holanda que vai à Eurocopa, porém, tendo que provar que é capaz de vencer jogos grandes. Uma coisa que ela não fez, por enquanto, nesse tempo que ela é treinada pelo Ronald Koeman. Em contrapartida, um time que foi 100% de aproveitamento contra equipes médias ou menores na Europa, com 2 vitórias contra a Grécia e Irlanda, com vitórias sobre a Escócia, com 2 vitórias sobre Gibraltar, que é um adversário menor. Então, temos uma Holanda que entra na Eurocopa em um limbo entre o time que vence os médios e os pequenos, sem dar muito espetáculo, mas com muita eficiência, e um time muito ruim, com um aproveitamento de 0% dos pontos quando enfrenta seleções maiores do que ela. Dentro da Eurocopa, isso pode ser um grande problema para a Holanda, que cai numa chave que ela tem a França, mais uma vez, a Áustria e a Polônia como companheiras de chave. É esperado que da Holanda, pelo que a Holanda já mostrou todo esse tempo, que ela tenha mais facilidade contra a Áustria e Polônia, equipes europeias de nível médio ou nível pequeno, e onde ela tem muita vantagem no confronto direto. Contra a Polônia, por exemplo, a gente tem uma Holanda invicta historicamente. Em 5 confrontos, 4 vitórias e 1 empate. Ela tem uma Áustria que é extremamente dominada por ela. 6 vitórias em 6 confrontos. Porém, ela tem um outro adversário muito complicado no grupo, a França, que é um grande teste, será a grande prova de fogo para a Holanda nessa Eurocopa. Em 11 partidas, a Holanda tem 3 vitórias e 8 derrotas contra a França, sendo que nos 2 últimos confrontos a França acumula 6-1 em placar agregado contra o mesmo time holandês, contra os mesmos jogadores e contra o mesmo técnico. Sex, por que toda essa análise da Holanda é importante quando eu vou pensar na Holanda em Eurocopa? Quando você tem uma Eurocopa que tudo corre bem, que os favoritos se classificam em primeiro ou segundo lugar, que é o que é esperado principalmente nesse grupo aqui, a Holanda vai se deslocar para o lado de cima da chave quando a Eurocopa passar para as fases de playoffs. E quando ela se deslocar para a chave de cima do campeonato, a Holanda vai estar junto com Portugal, Alemanha e Espanha. 3 seleções que claramente têm vantagem contra a Holanda em confrontos diretos. Principalmente pelo que a Holanda já provou contra esse mesmo tipo de seleção. Então, a Holanda que vem para essa Eurocopa não é, pelo menos para nós aqui no grupo, uma equipe favorita ao título, porque é uma equipe que vai ter que provar muita superação durante o torneio. Primeiro na fase de grupos, onde vai ter que superar um adversário que massacrou a própria Holanda na fase de classificação para Euro. E na fase de playoffs, devido à enorme chance da Holanda se encontrar com Portugal, Espanha ou Alemanha durante o caminho. Outros adversários que também serão terríveis para a Holanda. Porém, o que esperar da Holanda na Eurocopa em termos de odds, né, que é o que todo mundo gosta? Muito bem, a gente deve esperar uma Holanda favorita com odds médias contra a Polônia, uma Holanda favorita com uma odd um pouco menor, uma odd de favorita sólida contra a Áustria, e uma Holanda já zebra contra a França. É importante lembrar que a Holanda de Ronald Koeman
todas as vezes que entrou em campo com odd de zebra ou como underdog, perdeu os jogos e não tem sequer um ponto ganho nesses jogos. Então é uma seleção que vai para a Eurocopa tendo que se superar o que ela já fez esses últimos 2 anos, porém com um histórico muito grande e bonito na competição e no futebol. Não, a Holanda não é uma favorita para o título, na nossa opinião, e sim, a Holanda pode ser um time muito explorável em jogos maiores, onde ela força favoritos como França, Alemanha, Espanha, Portugal a terem odds maiores do que a média que esses 4 times costumam ter e que estão no caminho da Holanda no torneio. É isso, meus queridos, que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Um pouquinho de Holanda, um pouquinho de Eurocopa, um pouquinho do que esperar e do que acompanhar e do que prestar atenção na Holanda quando a gente for para a Eurocopa. É nessa base, claro que com mais informações, claro que com mais estratégias de mercado, de abordagens, de técnicas de operação e com potencial expectativa do mercado em relação ao que ele vai fazer de acordo com as odds apresentadas em pré-live no jogo, que a gente trabalha e prepara os nossos membros para deixar eles o mais próximo do perfeito possível para encarar grandes competições como a Eurocopa ou grandes ligas como a Premier League, entre outras. Então era isso que a gente tinha para mostrar para vocês nessa edição do Off Game Analisa. Eu vou deixar vocês aqui muito bem, espero que tenham muito sucesso nesses próximos dias de trabalho de vocês e a gente se vê por aqui em breve numa próxima oportunidade.